assunto importantíssimo, vem repercutindo bastante no dia de hoje, nessa quarta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro. A investigação vai apurar se o parlamentar cometeu crime de injúria contra o presidente Lula em uma publicação nas redes sociais. A decisão foi tomada a partir de um pedido da Polícia Federal com aval da Procuradoria-Geral da República. O prazo inicial para as investigações é de 60 dias. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é Paulo Capelli, colunista do Portal Metrópolis, que já está aqui comigo. Capelli, muito boa tarde. Notícia que está super repercutindo no dia de hoje. E eu quero entender... Furo da coluna. Furo da coluna. Eu cheguei aqui hoje, inclusive, já quero até parabenizar, cheguei aqui hoje, os outros canais, as outras emissoras estavam falando sobre isso. Gente, mas isso já não está velho no Metrópolis? A gente brincou, isso já não está velho no Metrópolis? Mas, como o assunto continua quente e importante, queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre como começou e quais os próximos passos dessa investigação. Bom, Neila, essa investigação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes por conta de uma postagem do senador Flávio Bolsonaro, relacionando Lula à Venezuela, ao ditador Nicolás Maduro, que foi preso, capturado pelo governo dos Estados Unidos, capturado pelo governo de Donald Trump. E Flávio Bolsonaro compartilhou uma reportagem aqui do Metrópolis, da coluna Igor Gadelha, dizendo que o governo Lula tinha convocado uma reunião de emergência para discutir a situação de Nicolás Maduro, né, como é que ficaria a relação com os Estados Unidos e tudo mais. Ao compartilhar essa reportagem sobre a reunião do governo Lula, Flávio Bolsonaro comparou ali, né, o presidente Lula ao ditador Nicolás Maduro. E aí Moraes determinou a abertura desse inquérito para apurar se houve um crime de calúnia e de injúria contra Lula. E aí o que acontece? No entorno de Flávio Bolsonaro, muita gente acha que Moraes pode estar fechando um cerco para tentar deixá-lo inelegível na eleição deste ano. Seria um cerco, porque agora Jair Bolsonaro está preso, inelegível, condenado a 27 anos de prisão. Flávio, então, foi apontado como sucessor da família para disputar a presidência da República. E no entorno de Flávio Bolsonaro, muitas pessoas acreditam que Moraes está fechando um cerco para também deixá-lo inelegível. Há essa preocupação de que, mesmo um processo que não seja inicialmente considerado muito grave, né, afinal uma postagem, mas que isso pode caminhar para uma série de desdobramentos jurídicos, de modo a que uma condenação possa tirar Flávio Bolsonaro da corrida eleitoral. O fato é que a Polícia Federal vai investigar se foi configurado crime por conta dessa postagem contra o presidente Lula. Neila. Coloca pra gente, produção, essa postagem aí no telão ou na tela para que as pessoas possam entender do que a gente está falando. Eu tinha pedido para separar, porque não é uma postagem nova. O senador Flávio Bolsonaro, inclusive, manteve essa postagem na sua rede social. Está aqui na tela para vocês. Janeiro, uma postagem de janeiro. E me deixou até surpresa, Capelli, eles terem entrado nesse assunto. Agora já estamos em abril. Essa investigação ocorreu agora em abril pela Polícia Federal. E é claro, como você disse, faz todo sentido ser um cerco eleitoreiro para tentar barrar essa candidatura do Flávio Bolsonaro. O crime de calúnia que está sendo apurado, né? Se houve cometimento de crime de calúnia. Vamos ler a postagem aqui do senador Flávio Bolsonaro. Vamos lá, ele fala assim: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. E ali, né, ele compartilhou a reportagem do Metrópolis. O governo Lula convoca reunião de emergência após Trump capturar Maduro. Ou seja, uma postagem assim, ela configura um crime de calúnia. Se for assim, vai ter muito crime de calúnia para político ser condenado. Isso é um fato. A gente vê postagens desse tipo a todo momento, seja por parte da direita, seja por parte da esquerda. Não é de hoje que o clima no Brasil está bastante beligerante por conta dessa polarização que o país vive. Então, assim, vai haver uma condenação? Então, abre um precedente para que haja condenações de questões até mais graves, de publicações mais graves, né, que outras pessoas fizeram, né? Então, assim, vamos ver como é que vai se portar, né, a Polícia Federal.
A gente lembra que a própria Polícia Federal também provocou ali a abertura desse inquérito, foi uma solicitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? E aí a Polícia Federal, né, se manifestou favorável a essa investigação, e o Alexandre de Moraes, quando recebeu, né, esses documentos, ele falou, olha, então vamos abrir aqui as diligências, a Polícia Federal tem 60 dias para concluir se Flávio Bolsonaro cometeu crime contra o presidente Lula. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Eu confesso que uma condenação e uma implicação jurídica / eleitoral para o senador Flávio Bolsonaro seria muito, no mínimo, uma questão bastante discutível, né? Tirar alguém de uma corrida eleitoral, enfim. Então vamos ver como é que vai se portar essa questão do judiciário, né? A gente se lembra que em ano de eleição tudo fica mais sensível. Sim. Em ano de eleição tudo tem mais repercussão, né? Tem várias postagens de outros atores políticos também importantes. Por exemplo, se você pegar no campo da esquerda publicações, por exemplo, de André Janones, deputado federal, ele faz publicações em tom até mais agressivo. Muito mais agressivos. Contra figuras da direita, como Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Então, se ficar configurado o crime de calúnia por conta dessa postagem do senador Flávio Bolsonaro se referindo ao presidente Lula, abre-se um precedente para que muitas outras postagens venham a ser condenadas por conta da alegação de crime de calúnia. Olha, o senador Flávio Bolsonaro se manifestou, vou ler aqui a nota bem grande, mas vamos ler aqui a nota porque faz sentido a gente colocar, obviamente, o outro lado. Ele diz o seguinte, na verdade, quem se manifestou foi a assessoria de comunicação dele. O senador Flávio recebe com profunda estranheza a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a instauração de inquérito para apurar essa suposta calúnia contra o presidente da República. A medida é juridicamente frágil, uma vez que a publicação, objeto do procedimento, carece de qualquer tipicidade penal. Na postagem em questão, o senador limitou-se a noticiar fatos e relatar os crimes pelos quais Nicolás Maduro foi preso e processado internacionalmente, sem realizar imputação criminosa direta contra Lula. A abertura deste inquérito configura uma tentativa clara de cercear a liberdade de expressão e o livre exercício do mandato parlamentar. O procedimento evoca práticas de censura e bloqueios de contas vistos no pleito de 2022, quando o Tribunal Superior Eleitoral, sob a mesma condução, impôs um flagrante desequilíbrio ao proibir termos como descondenado para se referir ao petista, enquanto permitia ofensas sistemáticas a Jair Bolsonaro. Ele termina dizendo que chama a atenção que a distribuição da ação tenha acontecido justamente ao ministro Alexandre de Moraes, personagem central do desequilíbrio democrático recente. Ele diz ainda que o governo Lula deve explicações sobre suas relações com a ditadura venezuelana e nenhuma pressão impedirá o dever constitucional de fiscalizar e defender as liberdades fundamentais dos brasileiros. Tá aí, pessoal. Então, a nota do senador Flávio Bolsonaro, que não se calou, não apagou o post, diz que vai continuar aí questionando o presidente Lula sobre as relações dele com a ditadura venezuelana. E como ele disse, ficamos surpresos também do caso de um post de janeiro, está sendo repercutido agora, neste momento, né, de pré-campanha eleitoral, e também de ter caído, aqui no contexto, Capelli, a gente fala que é o sorteio do bingo. O sorteio do bingo ter caído nas mãos do ministro Alexandre de Moraes mais uma vez. Parece que tudo acaba caindo nas mãos dele. Isso aí, vamos ver como é que vai ficar esse caso. O clima de tensão em Brasília aumenta a cada mês por conta do período eleitoral. E vamos ver os desdobramentos, né? Uma condenação abriria um precedente muito perigoso, né? A gente sabe que tem tantos crimes para serem investigados, né? Crimes de corrupção, crimes de lavagem de dinheiro, crimes de tráfico de influência. E quando pega-se uma postagem, né, para que isso tome o tempo da Polícia Federal de modo a abrir diligências de 60 dias para apurar se foi configurado um crime, sendo que há chumbo trocado de ambos os lados, a pancadaria rola solta nas redes sociais, né? Isso não é de hoje. Acho que desde 2018 ali, os ânimos estão bastante acirrados de ambos os lados. Há postagens muito duras feitas pelo campo conservador e postagens muito duras feitas pela esquerda também.
nesse clima polarizado que tem no Brasil. Então vamos ver os desdobramentos, Neila. Vamos seguir, matéria exclusiva, furo da coluna do Paulo Capelli. Tem tudo isso e muito mais lá na coluna no portal metrópolis.com. Capelli, obrigada pela gentileza de participar conosco. Nada, Neila, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.